Capítulo 14. Atualmente, amigo. Era uma terra sem nome. Um minúsculo pedaço de terra ligeiramente a sudeste da mandíbula inferior do Orme Vermelho. Um enclave do reino do Rei Dragão. Alguns vilarejos empobrecidos espalhados, um forte em ruínas sem nenhum senhor em residência. Havia vários motivos para que ela estivesse tão desolada. Um deles é sua proximidade com a selva profunda. Devido a uma antiga maldição de dragão, ou talvez devido às tempestades de poeira do continente Begarit, a selva próxima abriga muitos monstros aterrorizantes em suas profundezas. Até mesmo os aventureiros mais experientes perderam suas vidas ao se aventurarem em suas profundezas. No entanto, as outras nações da mandíbula inferior do Orme Vermelho ainda cobiçavam essa terra. Se qualquer outro poder enviasse uma força suficiente para domar a terra, eles certamente interfeririam. É claro que ninguém poderia confrontar abertamente o reino do Rei Dragão. Mas eles também não permitiriam que o reino do Rei Dragão ocupasse tão facilmente um local tão estratégico. Além disso, o envio de forças suficientes para domar a terra certamente criaria um incidente diplomático com o Reino Azura. Também está muito distante do coração do reino do Rei Dragão. Se não for cortando direto pela selva densa, o único caminho para esse território a partir do reino do Rei Dragão é um longo desvio ao redor das cadeias de montanhas do Orme Vermelho. Não importa o quão poderoso seja o reino do Rei Dragão, o trânsito de uma grande força militar por territórios neutros exige muito capital político. Em alguns casos, também será necessário um pagamento em dinheiro. Embora o corte pelas selvas tenha evitado custo político, a troca foi a vida de muitos soldados. Vários outros motivos também. De qualquer forma, o reino do Rei Dragão tentou desenvolver essa terra várias vezes e acabou fracassando. Para tal terra, um homem havia sido enviado como seu novo senhor. Seu nome, Pac Chirone Jr. Com ele, uma dezena de subordinados. Os números eram muito pequenos. Os senhores anteriores chegavam com centenas de servos, empregados e soldados. Mas sua comitiva era pequena em número. No entanto, ele foi recebido calorosamente pelo administrador do forte. Não importa se o novo Lorde acabará fugindo, sendo morto ou perdendo completamente o interesse, pelo menos ele não seria mais tão inútil como um mordomo sem um mestre. Mais importante ainda, o novo senhor desse lugar desolado é um membro da família real. Sua cabeça certamente voaria se ele deixasse de tratar o novo senhor com a máxima cortesia. Mas Pac se mostrou mais fundamentado e brilhante do que o administrador esperava. Primeiro, ele uniu seu povo. Ele fez com que os poucos retentores que trouxe recrutassem entre os aldeões pobres. Selecionava aqueles com talento e motivação para educação e treinamento, colocando-os sob seu patrocínio. Apesar de oferecer pouca compensação, havia muitos jovens nos vilarejos que não queriam ficar presos ali por toda a vida, e Pax conseguiu atrair mais jovens do que o previsto. Em seguida, Pax entrou em contato com a guilda de lenhadores de um país vizinho e vendeu a madeira em seu território com desconto. Normalmente, a madeira serrada de outros países seria muito cara devido às tarifas de fronteira. Mas essa madeira podia ser vendida por um preço mais barato, porque sua venda era mantida em segredo de sua terra natal. Ninguém poderia reclamar, já que o Pax é a maior autoridade local. Em seguida, Pax designou sua nova força de trabalho para proteger os lenhadores. Barato. Madeira barata, acompanhantes baratos. Usar o lucro para contratar mais mão de obra barata de países vizinhos para desenvolver a terra desmatada pelos lenhadores. No início, é difícil. Os jovens dos vilarejos pobres eram basicamente inúteis, e os contratados mais baratos eram igualmente incapazes. Várias vezes, Pax apareceu pessoalmente para instruí-los. Às vezes, até mesmo lutando contra monstros, protegendo-os com suas próprias mãos. Os tempos difíceis continuaram. De forma lenta e segura, Pax conseguiu expandir e desenvolver gradualmente seu território, lançando uma iniciativa após a outra. Às vezes, havia problemas, mas o Pax resolvia cada um deles, um a um. Como resultado, a escala do negócio aumentou gradualmente, e os fundos e os recursos humanos cresceram até se tornarem excedentes. Foi uma navegação tranquila.
Até que um dia, uma equipe de lenhadores morreu misteriosamente. Uma morte misteriosa. Todos estavam deitados de bruços na base de uma árvore, com um grande buraco no peito. Seus acompanhantes tiveram um destino semelhante. Quando foi descoberto, todos pensaram que se tratava de um monstro. Um monstro atacou e destruiu o grupo. Havia evidências de limpeza. Embora seja raro os monstros comerem restos humanos, isso não é inédito. Isso acontece. Mesmo para a poderosa guilda dos lenhadores, mesmo quando bem escoltados, coisas como essa eram comuns. É por isso que a população local teme a selva. Em seguida, o incidente se repetiu. Outro grupo de lenhadores foi aniquilado. Até mesmo o acréscimo de escoltas adicionais foi em vão. Todos morreram. Todos com um grande buraco perfurando o peito, deitados de bruços na base de uma árvore. Não é um monstro. Alguém foi o culpado. Alguém matou os lenhadores e seus acompanhantes e os arrastou até a base da árvore. Um assassino que mata por diversão? Ou alguém que desejasse paralisar o território em expansão? A Guilda dos Lenhadores declarou que não enviará mais esquadrões para a selva até que as mortes misteriosas sejam resolvidas. Portanto, o Pax precisava investigar. Felizmente, como resultado de suas políticas anteriores, havia algum espaço em seu orçamento. Pax o utilizou para contratar veteranos da guilda mercenária vizinha e fez com que eles o acompanhassem para investigar pessoalmente. Seus retentores originais foram todos enviados por Rudeus. Todos eles eram talentosos e seguiram as instruções de Pax. Ainda assim, ele não os utilizou aqui, pois estava preocupado com a possibilidade de haver um sabotador. Se ele não os eliminasse agora, isso poderia atrapalhar seus planos. O Pax investigou inúmeras vezes. Ele fez um mapa detalhado da selva e marcou onde cada esquadrão de lenhadores havia morrido. Entre os mercenários havia aqueles que eram hábeis na coleta de informações, de modo que Pax os fez realizar verificações de antecedentes de seus funcionários e de quaisquer movimentos suspeitos. Felizmente, não havia nenhum traidor trabalhando com o Pax. Finalmente, uma pista sobre a causa da morte. Ele notou que as árvores onde os lenhadores morreram e se deitaram tinham algo em comum. Todas elas eram árvores baxicara com mais de um século de idade. Essas árvores raras só cresciam em grande número nas densas florestas dessa área, de modo que sua madeira podia ser vendida por muito dinheiro. Algumas das árvores eram até mais velhas, entre elas havia gigantes com mais de 4 séculos de idade. Por isso, não era imediatamente óbvio que elas eram da mesma espécie. No entanto, um de seus homens estava familiarizado com silvicultura e determinou que se tratava do mesmo tipo de árvore. Pax, pensando que a árvore poderia ser uma pista, decidiu levar um galho para casa. Quando ele percebeu, eles já estavam cercados. Ao redor deles havia pessoas de pele escura, vestindo roupas primitivas. Eles acusaram Pax. Como você se atreve a quebrar galhos da árvore sagrada? Eles falavam na língua do deus lutador. Pax reconheceu a linguagem e tentou se desculpar. Mas seus acompanhantes não o fizeram. Cercados por inimigos hostis que não entendiam, eles desembainharam suas espadas sem esperar pelas instruções de Pax, lutaram e foram aniquilados. Mesmo depois de perder toda a sua escolta, Pax ainda tentou iniciar um diálogo com seus oponentes. Ele tentou explicar que era do reino do Rei Dragão e pediu desculpas por ter violado o território deles e danificado suas árvores. Se possível, vamos estabelecer um relacionamento pacífico. Ele ofereceu. Mas quando souberam que Pax era o líder, eles o prenderam com entusiasmo. Pax foi levado para as profundezas da selva. Era o assentamento deles. Somente pessoas de pele e cabelos escuros viviam lá. Pax se lembrou das lições escolares sobre uma tribo do continente Begarit que correspondia à descrição deles. Eles devem ser a população indígena da selva, mas esse conhecimento não melhorou em nada sua situação. Pax foi arrastado até o chefe da tribo. O chefe também não ofereceu a Pax a oportunidade de se explicar. Informado de que ele é o líder do povo que profanou os bosques sagrados, seu chefe declarou que ele seria sacrificado na próxima lua cheia para apaziguar seus deuses.
Eles jogaram Pax em uma cela de madeira na praça central do assentamento. A água era fornecida, mas não havia comida, como uma forma de purificação antes de uma oferenda divina. À noite, o feiticeiro do vilarejo acendia fogueiras e adorava em um frenesi diante dele. E assim, muitos dias se passaram. Pax tentou escapar várias vezes, mas a cela de madeira era surpreendentemente bem construída. Mesmo que ele conseguisse escapar, os guerreiros eram todos mais fortes do que Pax, e eles tinham a vantagem de jogar em casa. Ele nunca conseguiria. Então chegou o dia da lua cheia. Pax foi arrastado para fora de sua cela por um poderoso guerreiro e apresentado à assembleia da aldeia diante de uma fogueira, de joelhos, e depois empurrado de bruços para o chão. Pax se debateu quando viu a adaga nas mãos do feiticeiro adorador. Ele gritou. Gritando que não posso morrer aqui, me ajude. Listando os motivos pelos quais ele deve viver, os motivos pelos quais ele quer viver. E, finalmente, ele implorou desesperadamente pela vida. Mas eles eram implacáveis. Depois de terminar sua oração, o feiticeiro pressionou seu punhal contra as costas de Pax, logo acima do coração, preparando seus músculos para perfurar seu. Espere! Uma voz ecoou. Uma voz estrondosa. O feiticeiro parou involuntariamente, distraído pelo barulho, e os aldeões reunidos na praça também ficaram atônitos. Seus guerreiros examinaram os arredores, procurando a fonte. No entanto, foi no meio da noite, mesmo sob a lua cheia. Do terreno aberto iluminado pela fogueira, não é possível ver a floresta. Então, o chefe da tribo deu um passo à frente e gritou. Quem é? É. Linguagem do Deus lutador. É. Ele murmurou algo. Ao rastrear esse ruído, vários guerreiros descobriram sua origem. Foi de cima. De pé no topo de uma árvore, delineado pela lua cheia. Os guerreiros prepararam suas lanças, apontando tochas para ele. Um viajante. Capa de cânhamo, calças esfarrapadas. E uma espada desgastada. A aparência de um viajante que você pode encontrar em qualquer lugar. Exceto pela cabeça. Usando um capacete preto na cabeça. Um capacete facial completo com um emblema em forma de lua crescente gravado na testa. Ao verem a estranha vestimenta, os aldeões pararam seus movimentos e suspiraram. Quem sou eu? Vindo da distante cidade mágica de Sharia, viajei milhares de quilômetros para resgatar meu querido amigo. O homem de capacete fez uma breve pausa. Por um momento, não soube o que dizer. Mas logo, ele continuou. Parece um pouco lascado. Seu confidente, Segart. Ouvir esse nome, essa voz. Pax abriu bem os olhos. Ban! Com um grito, Sieg saltou e deu um salto giratório para a praça central. Eu o deixei esperando, Pax. Sieg. Por quê? Aqui. Resumindo, um informante me deu sua localização aproximada por um pouco de dinheiro. Então, depois de chegar à área geral, usando as técnicas de rastreamento do mestre, não foi difícil encontrar este lugar. Sieg explicou casualmente, mas, na realidade, ele se apressou impacientemente para chegar aqui. Na verdade, quando ele soube pelo mordomo que Pax havia desaparecido, sua visão começou a escurecer. Quando encontrou cadáveres em decomposição sob a árvore Bachara, seu mundo ficou completamente escuro. Ele continuou rastreando, com o coração batendo forte, mas mal chegou a tempo. Se ele tivesse se atrasado por alguns instantes, teria perdido o evento. Não sei quem você é, mas interromper nosso ritual sagrado. Sou discípulo do Deus do Norte Kalman III, o Imperador do Norte Segart. Vim como guardião de meu amigo Pax. Se você quer matar meu amigo, precisa me derrotar primeiro. A voz estrondosa de Sieg abafou o chefe da aldeia, ecoando pelos arredores. Sua voz cheia de confiança, que os guerreiros ao redor interpretam como realizar um ritual sagrado sem derrotar o guerreiro guardião seria uma afronta a Deus. E ouvir seu título, Imperador do Norte, acendeu o espírito de luta deles.
Os dois guerreiros que estavam segurando Pax soltaram suas mãos e começaram a bater no chão com a ponta de suas lanças. Seguindo seu exemplo, outros guerreiros começaram a bater no chão com lanças em uníssono. Ao ver isso, o chefe da aldeia foi forçado a morder os lábios e gritar: "Meu nome é Poupel, chefe da tribo Baba. Imperador do Norte Siegarte. Juro pelos deuses que nossos guerreiros o derrotarão e matarão o maligno que profanou nosso bosque sagrado. Então, permita que eu me apresente mais uma vez. Chefe Poupel da tribo Baba, eu sou o Imperador do Norte Siegarte. Juro pelo nome de meu grande pai Rudeus. Depois de derrotar seus guerreiros com minha própria espada, por favor, torne-se um amigo de Pax." Acima das cabeças de Pax e do chefe da aldeia, flutuavam pontos de interrogação. Eles não entenderam a intenção do voto de Siegarte. No entanto, o chefe acenou com a cabeça, como se quisesse ignorar rapidamente a exigência ridícula. Batendo no chão com sua lança, ele gritou mais uma vez: "Ótimo! Então, que o perdedor mantenha o voto do vencedor. Nós juramos a todos os espíritos do mundo que manteremos nossos votos sagrados. Eu juro. Eu, chefe Poupel da tribo Baba, também juro." Enquanto Pax ainda estava atônito, o chefe da aldeia já havia feito seus votos. Então, grande guerreiro Herpel, deu um passo à frente. Dom, dom, os guerreiros tocavam tambores no chão. Não apenas os guerreiros, mas todas as pessoas do assentamento bateram os pés em antecipação. O guerreiro sentado ao lado do chefe da aldeia. Mesmo com a chegada de Sieg, ele permaneceu impassível. Mas, depois de ser anunciado e acenado pela assembleia, com uma lança empunhada, ele finalmente se levantou. Um homem alto, cheio de músculos. Talvez 2 metros ou mais de altura. Quando ele chegou diante de Sieg, havia quase a diferença entre um adulto e uma criança. Mas Sieg não tinha medo. Ele cruzou os braços em sinal de desafio e olhou para ele. "Eu me anuncio pela 3ª vez. Eu sou o Imperador do Norte Siegarte. Guardião de Pax, com quem jurei viver e morrer junto. Meu nome é Herpel, orgulhoso guerreiro de Ubaba. Sou eu quem vai derrotá-lo." A voz de Herpel foi tão alta quanto a de Sieg. A voz, combinada com o som da batedeira ao redor, fez com que Herpel parecesse ainda mais intimidador e imponente. Pax ficou ansioso. As circunstâncias e seu cansaço após dias bebendo apenas água o deixaram nervoso. "Sieg. Pax, fique tranquilo. Membro invencível. Serei vitorioso mesmo contra o inimigo mais forte. Nunca o vi tão confiante, mesmo durante nosso tempo como estudantes, por isso estou tão preocupado." "Então vamos acabar com suas preocupações." Sieg disse, colocando a mão na haste de sua espada. A lâmina escura de uma grande espada brilhava fracamente na fogueira. Essa criança, não, esse espadachim de tamanho médio, manejava o peso pesado de sua espada com uma facilidade incomum. A espada brilho da lua. Sieg desembainhou a espada com facilidade com uma das mãos e depois a segurou com as duas. Segurando a espada com firmeza, ele se posicionou. "Estou indo." Embora o idioma deles fosse diferente, Herpel entendeu sua intenção. Não são necessárias palavras entre os guerreiros. Herpel segurou sua lança pelos quadris, rugiu e avançou. "Goaaia! Caaaaaa!" A voz de Sieg se sobrepôs ao rugido de Herpel. Então eles se chocaram. Não foram as armas que os atingiram. Era o ombro deles. Sua postura, até mesmo suas táticas, são as mesmas. Não é totalmente compreensível. Herpel podia lê-lo. Ao ler a intenção de Sieg, ele queria derrubar o oponente com um golpe violento no ombro e, em seguida, desferir rapidamente o golpe fatal. No entanto, ele manteve sua posição. Como se dissesse, para um guerreiro insignificante como você, eu o arrebentaria. No momento do contato, ele viu um penhasco íngreme. No momento do impacto, ele pensou em mergulhar no fundo de um abismo profundo.
Mas isso logo se revelou uma ilusão. Porque os penhascos não retornam com impulso. Ah! Herpel se viu girando no ar antes de se chocar contra o chão. Por ser corpulento desde jovem, ele só havia sido derrubado 3 vezes em sua vida. A primeira, quando treinou com seu pai, quando era jovem e foi derrubado. A segunda vez, quando ele era jovem e ansioso, desafiou um monstro gigante com um tamanho 3 vezes maior que o seu que o lançou para longe. Essa foi a terceira vez. Desde que se tornou adulto e foi reconhecido como um guerreiro de Ubaba, nunca foi derrotado. Ainda mais por um adversário menor do que ele. Caiu de bunda no chão e viu diante de si uma visão desesperadora. A figura de Sieg, com seus músculos salientes e tensos, preparou-se para liberar seu poder. Com a espada na cintura, caída no chão, ele avançou. Mistério do estilo do Deus do Norte. Herpel não entendeu o significado de suas palavras. Mas ele podia sentir que algo terrível estava por vir. Divisão do luar. A espada de Sieg balançou. De baixo para cima, como se fosse dividi-lo em 2. O golpe, como se estivesse usando o chão como uma bainha, foi mais rápido, mais poderoso e mais avassaladoramente destrutivo do que qualquer outro que Herpel já tenha testemunhado. A onda de choque veio. O corte, como se estivesse dividindo o ar em 2, deu a Herpel a primeira experiência de vida de ser levado por uma onda de choque. Os guerreiros e aldeões ao redor foram varridos da mesma forma. O ímpeto da onda de choque não cessou, quebrando a fogueira e levando-a para longe. O ímpeto se transformou em tornados gêmeos e atingiu a casa do chefe da aldeia além da fogueira, transformando-o em pilhas de madeira. Eles pousaram em uma grande árvore bem atrás e fizeram um barulho alto e rangente. Finalmente, restou um espaço aberto. A fogueira se apagou e apenas a luz da lua cheia iluminou o espaço escuro. Foi tranquilo. Naquele espaço silencioso, apenas Sieg estava de pé. A espada de Sieg apontava para os céus, brilhando à luz da lua. Você está vendo? Esse é o meu poder. O poder do amigo de Pax. Ele bateu com a espada no chão e gritou. Mas não havia ninguém por perto. Apenas Sieg. Porque tanto Pax quanto o chefe da aldeia também ficaram surpresos. Finalmente, uma sombra se aproximou dele. Um homem gigante de pele escura. Herpel da tribo Baba. Com alguma dificuldade, ele se aproximou de Sieg, segurando imóvel o braço quebrado pelo impacto. Por que você não me matou? Porque eu jurei, em nome do meu pai, derrotá-lo e fazer amizade com Pax. Eu não mato meus amigos. Eu admito a derrota. Herpel disse, ajoelhando-se e abaixando a cabeça. Os arredores começaram a se agitar. Aqueles que foram levados pelo vento retornaram. Guerreiros, aldeões, o chefe da aldeia e Pax. Para testemunhar. O momento de ajoelhar-se, o momento da derrota de um guerreiro Baba. Pax e o chefe da aldeia caminharam em direção a eles. O duelo foi concluído. A derrota é nossa. Respeitarei nossos votos e perdoarei seu senhor. Você pode ir. O chefe da aldeia disse com um semblante sombrio. A batalha de Sieg e Herpel. Um resultado que todo guerreiro em campo pode reconhecer. Sieg venceu Herpel à força, sem sinais de traição. Uma vitória ou derrota clara, sem dúvida. Na próxima vez que nos encontrarmos, vamos lutar novamente com todo o espírito de nossos guerreiros. Mas esse não é o fim. Hoje, eles perderam esse duelo. Mas se voltarmos e tentarmos cortar a árvore sagrada mais uma vez, a batalha começará novamente. Embora o chefe da aldeia e seus guerreiros tenham testemunhado a força de Sieg, eles são um povo orgulhoso. Chefe da aldeia. Esse não foi o meu voto. Foi Sieg quem reclamou do resultado. Peço que você se torne amigo de Pax. Amigos e aliados. Poupel, chefe da tribo Baba. Por favor, coopere conosco como amigos, e evitaremos coisas que nossos amigos também odeiam. Uma demanda unilateral. Uma surpresa para o Pax também.
faz com que ele queira perguntar: por que você está decidindo isso sozinho? Mas esse não foi um mau negócio para o Pax. Eles são um povo forte, com conhecimento profundo da selva. Com sua cooperação, eles certamente se tornarão um poderoso aliado para o futuro do território. A selva é um lugar a ser recuperado, mas há maneiras de utilizá-la sem cortar a terra. Algumas clareiras podem ser inevitáveis, mas, com base na conversa até agora, parece haver espaço para negociação. Além das árvores consideradas sagradas, a extração de madeira da terra ainda deve ser possível, já que eles podem se comunicar na linguagem do Deus lutador. Para o chefe da tribo, há poucos benefícios. Até agora, essa tribo tem vivido na terra sem inconvenientes. Pax foi o chamado invasor que eles tentaram combater. Não havia motivo para dar as mãos. Mas o chefe fez um juramento. Jurou por todos os espíritos que governam este mundo. O voto do vencedor. Isso era de extrema importância para o Baba. Então, assim faremos. De hoje em diante, a tribo Baba é amiga de Pax. Seremos aliados. O chefe proclamou em alto e bom som. Assim, os Ubabas se tornaram amigos de Pax. Agora, um banquete para testemunhar aqueles que se tornaram amigos. E quando terminarmos, reconstruam minha casa destruída. Naquela noite, foi realizado um banquete entre amigos de armas fortes. Após o banquete um tanto abrupto, Pax e os Ubabas negociaram rapidamente um tratado simples entre seus dois povos. Depois disso, conduzido pelos guerreiros de volta ao seu forte, Pax perguntou a Sig: Bem, Sig, será que estou sonhando? Sonhando? Que meu peito já estava perfurado e que sua vinda foi apenas um sonho. Tudo terminou tão rápido e suavemente que é um pouco confuso. Quando Sig ouviu as palavras, beliscou as bochechas de Pax sem se importar. A bochecha macia de Pax foi puxada, causando dor intensa. Está doendo. Está doendo. Pare com isso. Se for um sonho, vai doer. Não, o Sig que eu conheço não belisca minhas bochechas, então talvez seja um sonho, afinal. É hora de encarar a realidade. Sig deu de ombros. Ele então colocou a mão no ombro de Pax. Eu vou responder aquele dia. Responder aquele dia. Estou indo com você para realizar suas ambições. Pax estava com uma cara de surpresa. Como se estivesse mordendo algo, ele fechou os lábios, acenando com a cabeça, ligeiramente chorosa. Obrigado. Eu sabia que você diria isso. Pax disse enquanto chorava.